Boa noite, igreja. Eu sou a pastora Gisele, para quem não me conhece. Amém? Vamos orar para iniciar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai amado, ainda na sua presença, Senhor, eu decreto, Deus, que todos aqui, Senhor, estarão com os corações quebrantados para ouvir a tua mensagem nessa noite de hoje. Decreto, Senhor, que todos aqui, Senhor, irão prestar atenção, irão não somente escutar, mas irão ouvir tudo que o Senhor tem para eles nessa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida, Senhor, poderosamente. Que seja o Senhor falando e não eu, pois eu estou pregando a tua palavra e não a minha. E que em nome do Senhor Jesus, Pai, todos saímos aqui edificados nessa noite. Amém. Amém. Nossa. Nervoso tá aqui. Faz tempo que eu não prego no culto da noite, meu Deus. Acho que desde quando eu tive minha filha, faz 3 anos. Que eu nunca mais preguei no culto da noite, só no da manhã. Mas amém. Se foi assim que o Senhor quis, né? Então, hoje nós vamos falar aqui nessa noite sobre perseverança. Vamos contar a história aqui de 2 mulheres que perseveraram na presença de Deus. Por coincidência, né, vou pregar sobre 2 mulheres, e essa semana foi o dia 8, né, Dia da Mulher. Parabéns às mulheres. E falando em mulher, sábado agora nós vamos ter o pré-lançamento do Encontro de Mulheres. Amém? Depois eu venho com o recado, mas todo mundo aqui sábado, amém? Então, nós vamos falar hoje sobre isso, sobre perseverança. Que muitos, em meio às provações, não perseveram, voltam para trás e não querem pegar a disciplina que o Senhor está lhe dando em alguma situação difícil e se manter firme com Deus. A pessoa prefere desistir. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso, amém? Então, vamos lá no livro de Ruth 1. Pode pôr no telão. Vamos ler um pouquinho hoje, tá? Tem bastante leitura. 1. Na época de Juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. 2. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seu marido e seus 2 filhos. Então, assim, eles eram povo de Deus, eles estavam na terra de Deus, houve fome na terra naquele momento. Deus, em nenhum momento, pediu para ninguém sair da terra dele. E eles saíram. Saíram e foram morar em Moabe, um lugar que lá era de outro Deus, não era do nosso Deus de Israel. Era um outro Deus que reinava lá naquela região. E eles foram para lá. Então, assim, pensa comigo, todo mundo viaja aqui comigo. No momento de fome, estava todo mundo passando por necessidade. Você é um povo de Deus, você é escolhido de Deus. Você está na casa de Deus, na presença dEle. E neste momento de desespero, de fome, de você olhar para o lado carnal, não para o espiritual, você pega e faz o quê? Sai da presença de Deus, vai para outro lugar onde tem outros deuses, achando que lá vai ser melhor. E nunca será melhor. Amém? Por mais dificuldade que a gente passe na presença de Deus, a presença dEle é sempre melhor. A gente pode passar por algumas coisas, mas sem Deus é muito pior, não é mesmo? Então, eles optaram por isso, por viver em outro lugar. E ela acabou perdendo o seu marido e os seus 2 filhos. E naquela época, hoje ainda é assim, né? Para os casais que realmente têm os seus maridos como sacerdote. O marido é tudo, né, praticamente, na nossa casa, é a nossa força.
nos inspira, está lá sempre com a gente, nos motivando, nos protegendo, nos suprindo. Então, ela perdeu todas as pessoas que poderiam suprir ela, que era o marido em primeiro lugar e depois os seus filhos. E ela ficou lá, numa terra que não era dela, com 2 noras, que não tinham filhos, ou seja, ela não tinha descendente. Ela não tinha mais ninguém, a família dela morreu ali. Porque se ela tivesse os netos, ainda ia ter a continuidade da descendência dela. Ela não tinha mais ninguém. Aí ela se viu numa situação, né? Daí vamos para o próximo, 6. E a decisão que ela tomou. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Então, ela soube que lá na terra de Deus, o Senhor estava suprindo a necessidade do povo. Ela quis fazer o quê? Quis voltar para a terra dela, amém? E ela voltou. E ela tomou essa decisão de voltar e levar as suas noras juntos. Aí você imagina, ela teve, né? Imagina a vergonha dela, porque ela saiu de lá achando que ia ter uma vida melhor em outro lugar e voltou sem nada de novo para a terra dela. Aí, no caminho, ela indo para lá, ela parou as suas noras e falou para elas que era melhor que elas voltassem e fossem de novo para a terra delas, para onde a família delas estavam, que era em Moabe, para cada uma voltar para a casa da sua mãe. A primeiro momento, elas não quiseram voltar. Falaram que não, as 2 negaram, falaram que não queriam voltar, que queriam continuar com ela. Só que ela persistiu. E ela deu vários argumentos para elas de que não seria bom elas seguirem a sogra. Por quê? Ela falou assim, eu não tenho mais como ter outro filho, então não tem como eu dar um marido para vocês. E mesmo se eu tivesse a chance de engravidar agora, até a criança nascer e crescer, para alguma de vocês conseguir casar com ela, já teria passado muito tempo. Então, ela falou assim, não tenho, vai para a casa de vocês procurar outro marido. Aí, cada uma tomou a sua decisão, amém? Próximo. Então, elas começaram a chorar, as suas noras, bem alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, Orfa, ela decidiu o quê? Voltar para o seu passado. Ela decidiu voltar. Era um momento de provação, era um momento onde Deus estava provando aquelas 3 mulheres para ver onde estaria o coração delas. E a Orfa rapidinho pensou em quê? Eu vou voltar para onde eu vim. Vou voltar para o meu Deus, vou voltar para os meus costumes, vou voltar para a vida que eu tinha antes. Muitos pensam assim. No momento de provação, estando na presença de Deus, culpando a Deus pelo que está acontecendo na sua vida, o que você faz? Você foge da presença dEle. Você volta a beber, você volta a fumar, você volta para a balada. Você volta para a vida que você tinha antes de estar na presença de Deus. Você prefere voltar para lá do que perseverar no caminho que é o correto, que é Jesus Cristo. Muitas pessoas preferem isso, não é o caso de ninguém aqui, em nome de Jesus. E a Orfa foi desse jeito. Ela tomou essa decisão e voltou para o passado dela. E depois disso, nunca mais ninguém ouviu falar dela aqui na Bíblia, amém? Próximo. Então, Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, que eu te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Neste momento, Ruth tomou uma grande decisão, não somente de acompanhar a sua sogra, mas de servir ao Deus dela. A um Deus que ela não conhecia, que para ela ainda era um pouco desconhecido, porque ela estava em outra cidade. Ela não sabia, mais ou menos, não sei nem se o marido falava como que era o Deus, né? Aqui a gente não sabe, não fala sobre isso. Mas ela tomou, nesse dia, essa iniciativa de seguir a Deus junto com a sua sogra. Para quem não sabe, sogra é sogra para sempre. Acho que vocês sabem disso, né? Mesmo se não estar mais com o marido, a sogra é o único parente que você não se desfaz, é o único laço, né?
que para sempre será sua sogra, independente do que acontecer na família do seu ex, caso você já tenha separado. Se ninguém conseguir ficar com a sua sogra, é responsabilidade sua, ela. Sabia? Isso é lei. Então... a minha sogra está ali, minha sogra é um amor. Então, aí ela tomou essa iniciativa de seguir não somente a sogra, mas o nosso Deus, amém? 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, e não a morte, me separar de ti. Ela estava decidida. E assim tem que ser cada um de nós. E meio a qualquer coisa que a gente esteja passando em nossa vida, nós temos sempre que decidir estar com Deus. Pois sabemos que todos os nossos sofrimentos, tudo que a gente passa na nossa vida, ou até mesmo decepção, seja com líder, com discípulos, não importa o que seja que aconteça na nossa vida, no nosso trabalho, a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tendo isso, eu tenho essa certeza dentro de mim, eu passo pelas provações com mais facilidade. Não que eu não vou sofrer, não que eu não vou ficar triste algumas vezes, mas eu consigo passar por elas, porque eu entendo que Deus está lá, está no controle. Eu estou precisando aprender algo, por isso que eu estou passando por isso daqui. Eu tenho que ter esse pensamento sempre, amém? E assim, de verdade, a gente não sofre. Essa é a realidade. Já passei por algumas coisas quando eu estava grávida da minha filha, da Laura. Agora estou grávida aqui do Gabriel. Não sei se todo mundo está vendo. Hoje estamos aqui entrando no 6º mês de gravidez. E hoje aqui pregando. Glória a Deus. Estamos aqui firmes e fortes, glória a Deus. Mas na gravidez da minha filha, da Laura, foi bem diferente. Eu passei por muitas coisas, muitas provações mesmo. E o tempo inteiro vinha isso na minha cabeça. Que Deus estava no controle, Ele estava no controle. E isso me confortava, por mais que eu via a situação de um jeito que não era normal, mas a palavra de Deus me confortava. Então, se eu tenho a palavra de Deus, se eu medito nela, eu tenho conforto, eu consigo ter decisão na minha vida de seguir a Deus. Mas se eu não tenho, é muito fácil eu me desviar. Eu olhar e falar, nossa Deus, por que eu estou passando por isso? Eu culpar Ele e querer ir embora. Porque se eu não medito na palavra, rapidinho eu esqueço dos ensinamentos que é passado no discipulado, no culto, porque eu não tenho ela dentro de mim, eu só estou simplesmente ouvindo. E isso não é certo, nós temos que não somente ouvir, mas sim escutar. Se eu não me engano, foi até o pastor Tiago que já pregou sobre isso, ouvir e escutar. E o ouvir é a capacidade do ser humano ouvir, quem escuta, ouve. O escutar, não. O escutar é a pessoa ouvir com entendimento. É ela prestar atenção no que ela está ouvindo. Então, nós precisamos prestar atenção. Pegar a palavra de Deus e prestar atenção e colocar, executar na nossa vida. Não somente ouvir. Quantos cultos já passaram que as pessoas só ouvem e nem lembram o que acontece? Quantos discipulados ninguém lembra? Quantas células? Não é mesmo? Nós temos que prestar atenção, porque Deus está falando o tempo todo. O tempo todo Ele está falando, se ainda tem gente se desviando e saindo da sua presença, é porque não está ouvindo Ele, não está escutando Ele. Amém? Próximo, 18. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Depois de tudo isso, né? Ela falou, não vou mais insistir, ela está realmente decidida. 19. Prosseguindo, pois, as duas até Belém. Ali chegaram, e todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Elas chegaram, todo mundo ficou doido lá para ver elas, né? Depois de 10 anos que ela já estava fora. 20. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Foi Deus que mandou ela sair de lá? Não, né? 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamem Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça.
ela saiu da presença de Deus, ela passou por várias dificuldades para Deus provar ela ali. E ela volta culpando a Deus. Quantas pessoas que saem da presença de Deus estão lá fora culpando Ele, ou voltam culpando Ele ainda, mas em nenhum momento para pensar o que eu fiz. Porque é muito fácil culpar Deus, né? Culpar Ele, culpar o líder, culpar o pastor, culpar todo mundo. Menos a pessoa olhar para dentro e falar, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? Aonde foi que eu errei? Deus, fala comigo, quero ouvir sua voz. Quantos fazem isso na hora da aprovação? Não são muitos que fazem. Muitos preferem culpar a Ele, falar que Ele te trouxe desgraça, e falar que nunca mais quer seguir a Deus, nunca mais quer ir para uma igreja, e não olha para dentro. Esse está o erro da humanidade, amém? Aqui, ela saiu da cidade porque ela quis, ela passou por tudo isso porque foi uma decisão dela e do marido dela, e ela teve a coragem de falar que Deus te trouxe desgraça. Que nós não venhamos ser assim, amém? Que em meio a qualquer provação, qualquer dificuldade, qualquer adversidade na nossa vida, a gente possa parar e falar, Senhor, por que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender? Me fala, me mostra. Ele vai falar, Ele sempre fala. Ele quer que a gente pergunte, Ele quer que a gente esteja com o nosso coração aquebrantado para ouvir a voz dEle. E se a gente está fechado ou culpando, como que a gente vai ouvir? Impossível, né? Então, nós temos que estar sempre com o coração aberto, amém? Agora, nós vamos lá para o Ruth 2. 1. Noemi tinha um parente da parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ou seja, aqui está falando que ela tinha um parente que era rico, que era parente do marido dela, e as duas voltaram para a casinha que ela tinha lá, e a Noemi ficou em casa, e a Ruth teve que trabalhar, porque elas tinham que se manter, tinham que se alimentar, amém? Aí a Ruth começou aqui a colher. Ó. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então, ela foi e começou a recolher espigas através dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Só um minutinho. Grávida tem muita sede, meu Deus. Eu bebo água demais. 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os seus ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, eles responderam. O Senhor te abençoe. Boaz perguntou aos capatazes dos ceifeiros, a quem pertence essa moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher as juntas de espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Ou seja, ela tomou a iniciativa de estar lá na terra que não era dela, que ela não conhecia ninguém. Aí ela estava trabalhando para poder sustentar a sua sogra, para poder se sustentar, fazendo algo que ela, com certeza, ela nunca tinha feito na vida dela, porque eram os maridos que trabalhavam, né, não eram as mulheres. E ela estava sujeita a tudo. Ela, estando ali na lavoura, cheia de homens perto dela, ela poderia ser molestada, poderia acontecer muitas coisas com ela. Só que Deus conhece o coração. Ele viu o coração dela, desde o momento que ela falou para a sogra que ela queria o Deus dela para ela. Amém? 8. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher.
Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiverem sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrado o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ela estava pensando, né? Nossa, ele acabou de chegar e já está se importando comigo. Foi meu primeiro dia na lavoura e eu já estou recebendo, né, bênçãos. Aí ele respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver em um povo que não conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, quem estava ali suprindo ela desde o primeiro dia? Já era o Senhor, amém? Através da vida de Boaz, Deus já estava abençoando ela. Tudo isso porque ela foi perseverante, ela não voltou atrás, ela não desistiu, e ela quis viver o novo de Deus para a vida dela, amém? E com isso, ela já começou, desde o seu primeiro dia de trabalho, ser abençoada por Deus. Só um minutinho. E ela foi buscar refúgio, nada mais, nada menos do que no meio do povo de Deus, né? Era impossível ela não ser abençoada. Por isso que a gente fala, estar em comunhão com o povo de Deus também faz toda a diferença para as nossas vidas. Eu estou passando por alguma situação, chego no meu líder e converso, falo com ele, me abro na minha equipe, tomo a iniciativa de dar lugar para Deus vir agir na minha vida, amém? Todos nós temos que ser assim, não podemos ser orgulhosos ao ponto de achar que não precisamos de ninguém, porque isso é mentira. Isso é uma mentira que Satanás implanta na cabeça das pessoas. Eu me basto, eu me viro, eu fico sozinho, eu faço tudo. Isso não é verdade, amém? E aqui mais para frente nós vamos ver, eu vou contar a história que não dá para ler tudo, mas mais para frente nós vamos ver que, desde aqui, ela começou a ser favorecida em vários aspectos. Boaz dava comida para ela, ela tinha sempre alimento, ela levava alimento para sua sogra, ele começou a favorecer ela na colheita, ele percebeu que ela não sabia fazer aquilo, aí ele falou para os capatazes deles, que era, quando eles estivessem recolhendo, era de propósito, para eles deixarem cair umas espigas de milho, para ela vir atrás e pegando, para ela achar que era ela que estava lá recolhendo, mas não, já era de propósito eles fazerem isso, para conseguir suprir ela, para ela ter a renda dela lá com a sogra dela e conseguir manter a família delas. Então, você vê um trabalhar de Deus muito grande na vida dela. E assim é na vida de todos nós. A gente só precisa ter os nossos olhos espirituais abertos para ver. Deus o tempo inteiro está nos abençoando, está nos protegendo, está nos suprindo em todas as áreas. Por mais que você ache que você não tenha nada, você tem. Tem sempre alguém pior que você, não é verdade? Por mais que você ache que você não tem nada, mas é verdade, tem sempre alguém pior do que você. Você tem, Deus te supre na sua necessidade em tudo. Talvez você só não tenha mais ainda porque você mesmo ainda não foi atrás. Porque se você for, Ele vai te abençoar. Então, aqui nós vemos, Deus, Ele vê o nosso coração. Ele vê quem realmente tem o coração voltado para Ele. E Ele vem e supre todas as necessidades, abençoa de todas as formas a vida daquela pessoa. Por mais que a Noemi, ela se revoltou contra Deus, Deus viu que ela voltou, mesmo assim, ela voltou para a terra de Deus, mesmo com toda a vergonha que ela estava, ela teve coragem de voltar para a terra dela, coisa que muitas pessoas não conseguem fazer, é voltar para a presença de Deus. As pessoas se desviam e não conseguem, não têm forças para estar de novo na presença de Deus, têm vergonha. E ela passou por cima disso, mesmo ela culpando a ele, ela passou e conseguiu estar lá. E o posicionamento da Ruth começou a influenciar na vida da Noemi também, com certeza. Porque ela estava sendo muito usada por Deus e abençoando a sua sogra também. Aí vamos pular lá para o Ruth 3.
Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para você, um lar seguro para sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é o nosso parente próximo. Ele, esta noite, estará na eira limpando cevada. Estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que deve fazer. Naquela época, descobrir os pés era sinal de obediência, era sinal de submissão. Ela estava mostrando para ele ali que ela estava querendo se submeter a ele. Era como se fosse um desejo dela também, de que ele a resgatasse. Porque naquela época tinha os resgatadores. A pessoa morria, o marido morreu, a mulher não tinha filho, alguém da família a resgatava aquela mulher, e o primeiro filho seria como se o filho fosse do marido dela que faleceu. Então, ela não tinha mais ninguém, porque o cunhado tinha falecido. Aí, lá na terra deles, a Noemi lembrou de Boaz, que era um parente próximo, e deu essa dica para ela conseguir ser resgatada, porque ela ainda era jovem, e ela precisava seguir a vida dela até um novo casamento. E ela foi e seguiu fielmente tudo que a sogra dela falou. Ela foi lá. 5. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então, ela foi, fez tudo conforme a sogra disse, esperou Boaz deitar, foi lá, descobriu o pé dele, ficou lá, deitado perto dele, mas nada que a desrespeitasse. Ela só estava ali pedindo um socorro para ele, amém? 5. 5 não, desculpa. Aí no 9. Aí o Boaz, ele estava dormindo e acordou no meio da noite e disse: quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre mim, sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. 10. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de pessoas mais novas, ricos ou pobres. Ou seja, ela poderia ter ido atrás de qualquer outra pessoa, né? E ela decidiu ir atrás dele, seguindo conselhos da sua sogra. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os teus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Todo mundo sabia que ela era uma mulher virtuosa, uma mulher de respeito. Todos estavam vendo a posição dela mediante toda a situação que ela tinha passado. 12. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ele já tinha dado a palavra dele, que se o outro resgatador não quisesse elas, ele iria resgatar. Aí, sinal de que tudo que ela seguiu, que a sogra dela falou, deu certo, amém? Aí ela deitou lá, só que daí ela levantou, antes que ficasse claro, antes do dia raiar, ela levantou e voltou para a casa dela. Chegando lá, ela contou tudo para a sogra dela do que tinha acontecido, e a sogra dela falou para ela que tinha certeza que no mesmo dia ele ia resolver aquela situação. A gente conhece, né, os homens. Estava ali a mulher querendo casar com ele, e no mesmo momento ele já queria resolver rapidinho a situação. Ruth 4, 1. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali, exatamente quando o resgatador que lhe havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá, sente-se aqui. E ele sentou. Ele estava lá já todo ansioso, né? Vem aqui, senta aqui, meu amigo. 2. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Ou seja, ele já fez tudo de caso pensado.
Porque naquela época era costume deles, para firmar algum acordo, ter testemunhas, ter 10 testemunhas. E ele já deixou as 10 testemunhas ali do lado, já esperto, já pediu para o primeiro resgatador ficar do lado, qualquer coisa já tinha testemunha ali. 3. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo pedaços de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria trazer o assunto para suas considerações e sugerir-lhe, peraí, gente, que a letra pequena, e sugerir que o adquira na presença destes que aqui estão sentados, na presença dos líderes do seu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgate-se. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Eu resgatarei, respondeu ele. O rapaz primeiro falou que ele iria resgatar. Aí ele já deu mais um jeitinho para o cara desistir do resgate. Boaz, porém, disse-lhe: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poderei em risco a minha propriedade. Resgate você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Então, ele já veio falando, né, dos contras. Nossa, então, você vai querer comprar a propriedade, mas você vai ter que pegar as viúvas. Aí ele já desistiu e não quis. Aí ele já foi lá, no mesmo momento, fala na palavra, que eles já tiraram as sandálias, trocaram as sandálias, que isso era uma maneira também de firmar um acordo. Já tinha as 10 testemunhas lá que já viram, e já firmaram um acordo ali mesmo. Então, no mesmo dia, ele resolveu a situação para conseguir casar com a Ruth, para conseguir essa mulher virtuosa, que, em meio a tantas dificuldades, a tantas provações, estava ali, perseverando. Amém? 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Ela foi por muitos anos casada, ela não conseguiu ter filho com seu antigo marido. Tudo isso propósito de Deus, porque eles não estavam na presença de Deus, com certeza não estavam seguindo mais os costumes de Deus. Depois de 10 anos longe, em outra cidade, com outro Deus, tenho certeza que eles já estavam bem desviados da presença de Deus. Por isso que Deus teve que dar esse jeitinho aí, de mexer em tudo, para colocar de novo Noemi no centro da presença de Deus. E, lógico, vindo a Ruth junto, para estar também na presença, para viver, para desfrutar da presença de Deus. E aí ela conseguiu gerar um filho, amém? 14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. As mesmas mulheres que estavam lá no começo, quando ela chegou falando que Deus tinha tirado tudo dela, eram as mesmas que estavam lá junto com ela, louvando o nome de Deus, pois ela teve um neto. Pois essa criança é como se fosse o seu neto, porque foi o primeiro filho que a Ruth teve, amém? 15. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Nem se ela tivesse 7 filhos, teria tido tão bom quanto essa nora que ela teve, né? Que todo momento ficou preocupada com a sogra, seguiu ela, supriu as necessidades dela, ia trabalhar, fazia tudo pela sogra. E assim, ela foi abençoada, e a sogra também, amém? Aí, ela, com a criança lá, imagina a alegria da Noemi. De verdade, é assim que Deus faz com a gente. Imagina nós, com certeza, todo mundo aqui já passou por provações, momentos que você achou que tudo tinha acabado, tudo estava perdido, que não tinha mais jeito. Aí você colocando Deus no controle, colocando Deus no centro da situação, Ele vem e muda completamente. Vem e
transforma completamente a sua vida, o seu destino, o seu futuro, lhe trazendo algo novo. 16. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebravam o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Nada mais foi do que da descendência de Jesus, o filho que ela teve. Graças ao posicionamento dela, a decisão que ela teve de não voltar atrás, de não voltar para os seus costumes, de não voltar para a sua vida antiga, de não voltar para a sua terra, para o seu Deus, e sim viver o novo, seguir ao nosso Deus, servir ao nosso Deus de Israel. Graças a tudo isso, Deus veio e transformou a vida dela e a vida da sogra. Deu para ela uma família, deu um filho. Deus deu para ela 1000 vezes mais do que ela tinha perdido, amém? Um rapaz que tinha condições de sustentá-la, de cuidá-la. E assim Deus é com cada um de nós. Ele também tem essa vontade de que nós tenhamos Ele no controle, Ele no centro da nossa vontade, para viver tudo que Ele tem, para viver o novo dEle, para estar perto e Ele vir e transformar a sua vida e melhorar ela em 1000 vezes mais do que você já viveu até aqui hoje. Mas para isso a gente precisa estar com o coração contrito e quebrantado. A gente tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus. Ele fala o tempo inteiro. Ele fala com a gente o tempo todo, o tempo todo. Eu sempre falo isso na minha equipe, falo bastante isso para as minhas discípulas. Esses dias até uma delas falou para mim que estava pedindo isso para Deus, que queria ouvir Ele o tempo inteiro. Porque eu sempre falo alguma coisa de que Deus está me ministrando. E ela começou a falar, eu estou pedindo aqui, eu quero que Deus fala comigo, porque eu acho muito legal isso. Do nada, assim, Deus te ministra. Aí, isso aconteceu com ela também, Deus foi lá. Ministrou a vida dela com uma coisa bem simples também. Que ela falou, meu Deus, está acontecendo. E é isso, Deus, Ele fala o tempo inteiro Ele está falando. E Ele está falando nessa noite aqui hoje. Se por acaso alguém pensou em desistir, pensou em desanimar, está pensando ou já está tentando voltar atrás, voltar a fazer o que fazia antes, hoje Deus está falando para você que não vale a pena. Estar na presença de Deus, por mais difícil que pareça em algumas vezes, é sempre a melhor opção. Estar onde Ele quer que você esteja é sempre a melhor opção. Não importa a perda que você teve, não importa o que aconteceu na sua vida, estar com Ele é sempre o melhor. Porque Ele é a única pessoa que tem o poder de restaurar a sua vida, não existe outra. Você mesmo por si só não consegue restaurar. Você mesmo pode até tentar, mas eu vou tentar e vai voltar a ser o que você era antes. Com o tempo você volta, é automático. Você não vai ter o Espírito Santo te cobrando, te ministrando e falando com você o tempo inteiro, para você ser uma pessoa diferente e continuar sendo. E assim vai ser até a vinda de Cristo, amém? Para sempre Ele vai nos ministrar, vai falar. Tem a minha filha Laura. Meu Deus, Deus me ministra muito na vida dela. Muito, muito, muito. Fala o tempo inteiro comigo, usando a vida dela. E ela nem sabe de nada, ela é uma criança. Eu acredito que muitos pais também vê isso e vê Deus ministrando. Que o Senhor fala que nós temos que ser como crianças, né? E Ele fala o tempo inteiro. E fazendo essa ministração aqui, Deus até me lembrou de uma coisa, que eu até compartilhei com algumas irmãs minhas esses dias. A Laura começou a estudar, né? Começou no maternal. E o primeiro dia ela foi toda feliz para a escola. Entrou toda feliz, me deu tchau, nem ligou para mim, entrou de boa na escola. Aí quando eu fui buscar ela, ela veio chorando, gritando, aos prantos. Não queria saber de escola nunca mais. Entrou gritando no carro, pedindo a chupeta. Eu dei a chupeta para ela, ela dormiu soluçando, acho que tão estressada que ela ficou na escola. E assim, a gente também pede alguma coisa para Deus, fica lá pedindo para Ele que quer tal coisa. E às vezes Ele nos dá isso, quando chega na hora que a gente ganhou aquilo, a gente fala, meu Deus, o que eu pedi? O que eu estou fazendo aqui?
E assim aconteceu com ela. E no dia seguinte ela falava, não quero escola, não quero escola. Falava de escola, ela chorava, se escondia, entrava embaixo da mesa, não quis ir para a escola no dia seguinte. Aí depois, no outro dia, nós fomos lá, eu e o pastor Júnior, ficamos na escola com ela. Toda ela se sentiu mais à vontade e começou a querer ficar. Só que até isso acontecer, eu via o desespero que ela estava tendo em casa de não querer ir para a escola. E a minha filha, ela não chora para nada. Quem conhece ela sabe. Ela bate a cabeça, levanta e sai correndo. Ela não chora. E ela chorava muito. Aí eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Porque Ele é meu conselheiro, Ele é meu melhor amigo. Não adianta eu querer usar a minha força, ir lá, brigar, bater, você vai para a escola assim. Isso só ia frustrar a menina. Aí eu falei, Deus, o que eu tenho que fazer? Aí Deus pegou e falou assim para mim, isso é os meus filhos. Você colocou ela na escola porque é o melhor para ela. Lá ela vai se desenvolver, vai aprender as coisas, vai ser uma pessoa melhor, porque vai estar tendo um aprendizado. Vai aprender a ler no futuro, vai aprender a escrever. Isso é bom para ela. Só que ela imaginou que a escola era outra coisa. Eu acho que ela não imaginou que ia ficar longe da mãe, longe do pai, no meio de um monte de gente que ela não conhecia. Aí, ela pegou, veio chorando e tudo mais. Por quê? Quantas vezes nós pedimos as coisas, igual eu falei. Ou então alguma situação, estamos passando por alguma situação. Deus nos coloca nessa situação, que é para o nosso bem, que é para a gente aprender, que é para a gente sair melhor daquilo ali. É uma escola para a gente sair dali qualificado em alguma área da nossa vida. E a gente não entende. A gente acha que Deus não está lá, assim como ela pensava que eu não estava lá, estava sozinha. A gente acha que está sozinho em alguma situação. A gente acha que está lá e Deus não quer saber da gente. Estamos sofrendo, sendo que ali é o melhor de Deus para nós. É dali que vai vir bons frutos para a nossa vida, para a gente conseguir melhorar em várias áreas e ajudar outras pessoas a melhorar também. E Deus me ministrando, falando sobre isso, eu falei, nossa Senhora, é verdade, né? Ali é o bom para ela, mesmo ela não entendendo. Da mesma maneira que a gente passa por várias situações, e é o bom de Deus para a gente. Por mais que a gente não consiga enxergar, é o bom dele. Por isso que eu falei, em toda situação, sempre fale com ele, sempre pergunte, Deus, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que passar aqui para eu conseguir ser aprovado logo e sair dessa prova? Fale isso com ele o tempo inteiro, independente do que seja. Nas coisas mais simples, fale com ele. Igual isso, era muito simples, era só uma aula da minha filha, era só uma escola. Mas se você está sensível para ouvir a voz dele o tempo inteiro, ele está falando. Basta você perguntar para ele, o que eu faço aqui? Me orienta. E assim sempre, assim é todos os dias nosso. Hoje mesmo, eu fazendo essa palavra de perseverança, Deus, lógico, sempre corta a gente, né? Muito mais, para a gente conseguir pregar. E ela queria tomar café da tarde, e ela me irritando. E eu querendo me arrumar. Aí ela estava pronta, arrumada, coloquei ela para comer. Quando eu olho, ela está com o cabelo dentro do pote de manteiga. Aí eu falei, oh Deus, perseverança. Aí eu fui, limpei o cabelo dela, arrumei ela e nós viemos. E é assim, Deus, ele fala o tempo inteiro, ele nos ministra o tempo inteiro. Seja no que for. Seja na vida de um irmão, seja do jeito que for, até mesmo numa planta, como a minha discípula falou esses dias, a Larissa. Deus, ele está falando. Basta a gente estar com o nosso ouvido sensível para ouvir ele, amém? Que todos aqui venham perseverar, que todos aqui venham passar nessa escola que Deus está colocando cada um e ser aprovado, e sair de lá com tudo concluído, amém? Quero pedir para você fechar os seus olhos.